Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa disciplina de fisioterapia dermatofuncional. E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre radiação solar. Pessoal, a radiação solar, pelo nome já diz, são as faixas de radiação infravermelho e ultravioleta, né, que saem do Sol. O Sol, essa estrela que brilha principalmente durante o dia, ela emite raios sobre toda a crosta da superfície terrestre e faz com que isso tenha influência direta sobre a vida na nossa Terra, todos os processos de formação, desde os vegetais, animais, até influência direta sobre os processos de conformação e epitelização da nossa pele. Tudo bem? Pessoal, nós temos radiações, fontes de faixas de radiação eletromagnéticas que incluem desde o vermelho visível, que é o infravermelho, não é? Outras tonalidades de cor, até faixas ultravioletas, chamadas UV. Essas faixas ultravioleta, que é o que a gente vai falar um pouco mais, elas se subdividem em UVA, UVB e UVC. Tá? Com comprimentos de ondas diferenciados. Por que comprimentos de ondas diferenciados? Porque para cada comprimento de onda vai haver uma penetração. Elas vão atingir regiões mais ou menos profundas da região da nossa pele, tá bom? Sendo que a UVA atinge tecidos mais profundos, né, podendo atingir inclusive tecidos ósseos pelo comprimento de onda radioativo, até a UVC, que não transpassa a nossa camada de ozônio. Pessoal, as outras faixas de transmissão eletromagnética, principalmente o infravermelho, não vou citar nessa aula. Para quem tem interesse de trabalhar com cromoterapia ou a influência das cores dentro do processo de reabilitação, é muito legal, muito bacana, mas não é o foco da nossa aula. A cromoterapia não apresenta influências diretas no tecido epitelial. Ela é utilizada como fonte secundária de reabilitação ou medicina holística. Vou deixar aí uma dica para vocês procurarem, estudarem, né? Mas não é o nosso principal objeto de estudo aqui hoje, tá? Então aí, pessoal, para que vocês entendam, observem da direita para a esquerda. Nós temos comprimentos e faixas de ondas eletromagnéticas que vêm desde o infravermelho até o raio-x. No raio-x vocês vão ver um xizinho lá na esquerdinha. Essas faixas de ondas de raio-x e UVC, elas não transpassam a camada de ozônio, tá bem? Do raio-x talvez poucas quantidades, mas ficando nas primeiras faixas da camada de ozônio. Já o UVC não consegue transpassar a faixa de oxigênio contida na nossa camada de ozônio. Mas a UVA e UVB, por terem comprimentos de ondas diferenciados, eles chegam a penetrar, inclusive, olha lá na figura, até nas camadas mais profundas da nossa pele, como a hipoderme. Sabemos que fontes eletromagnéticas radioativas, elas apresentam dentro dessa alto grau de penetração, elas podem alterar o processo de formação celular, ou seja, elas podem causar alterações no DNA da nossa pele, tudo bem? Se quanto maior a penetração, maior a influência, tá bom? Então, pessoal, os únicos comprimentos de que a gente vai abordar maior é a UVA e o UVB, tá bom? A radiação UVA, ela é menos efetiva do que a UVB para provocar essa sensibilidade de vermelhidão, de eritema, ou seja, ela não causa um processo de vermelhidão muito grande, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, ela causa alterações no DNA celular, com mais eficiência do que a UVB. A faixa de onda UVB é essa faixa de onda que queima, tá? Que você vai na praia e bronzeia mesmo quando o dia tá nublado, que você queima a região de colo, pescoço, rosto, mão, mesmo que você esteja exposto a locais de frio. Já essa é a UVA. A UVB
a UVB é o que queima. E a UVA, mesmo que você esteja coberto, mesmo que você não, que você passe um pouquinho de filtro solar, vocês vão entender isso mais pra frente, ela ainda apresenta pequenas porções de penetração. A predominância na energia solar que vem na nossa superfície terrestre, ela é de 10 a 100 vezes mais na UVA do que a UVB. E faz com que a radiação da UVB faz com que a radiação UVA represente esse papel importante nos efeitos prejudiciais. A UVB, normalmente, ela fica contida, ela não consegue transpassar, com algumas exceções, é claro, a camada da epiderme, mais superficial da pele. Já a UVA consegue ter uma penetração profunda e alguns estudos dizem que as fontes radioativas, de transmissibilidade da fonte UVA conseguem chegar inclusive a tecido ósseo, fazer com que haja alterações de formação celular do tecido ósseo. Pessoal, essa explicação que eu dei agora não influencia na osteoporose, tá? Não confundam. Mas aí a radiação UVA penetra no osso, vai fazer com que tenha maior predominância de cálcio nos ossos. Não. Essa alteração que a gente fala que tem que tomar sol para não ter osteoporose é em decorrência da formação de vitamina D no tecido epitelial e não pela influência das fontes eletromagnéticas da radiação UV, tá bom? Não confunda. Então a gente vai ter a vitamina D, que vai fazer maior preensão de cálcio, vai captar o cálcio que está contido na sua alimentação e fazer com que isso tenha uma aderência maior nos seus ossos. Lembra que a pele faz metabolismo de várias hormônios, vitaminas, não é? Uma das principais que eu dei, por exemplo, era a vitamina D, colicalciferol, tá bom? Pessoal, é óbvio, mas é bom a gente sempre explicar isso. Quem reside a altitude maior está mais ou menos sujeito à radiação UV. Se a lâmpada está quente, você fica com mais calor perto ou longe dela? Perto, Então, quanto maior a altitude, maior a incidência de radiação UV. Quanto menor a altitude, menor a incidência. Professora, mas São José do Rio Preto está numa planície. Nós estamos um pouco longe, não é? Nós estamos mais alto do que o nível do mar. E aí nós sofremos grande influência. Mas e se eu for pra praia, eu não queimo mais? É lógico que queima, Precisa usar menos roupa. Fica mais exposto, jogadinho na areia, lindo, belo, feliz e contente. Então, subentendam, tá, meu povo? Aqui, você não fica parado no sol do meio-dia, ali no asfalto quente, aguardando para ficar queimadinho. Mas se ficar, queima também. Então, pessoal, essa exposição, ela aumenta com a diminuição da nossa camada de ozônio também. Então, quanto maior a elevação do terreno que você está e menor a concentração da camada de ozônio, maior a incidência da radiação UV, tá? Mas foca sempre, pessoal, na radiação UVA e UVB. Radiação X e radiação UVC causam queimaduras imediatas na pele. Observam que as fontes radioativas UVA e UVB não queimam a sua pele imediatamente, tá? Quando você vai na praia ou fica numa piscina exposto ao sol, sua pele não fica imediatamente queimada. Você normalmente sai do sol pela influência da radiação infravermelha. Então essa influência infravermelha aquece o tecido, fica quente e esse calor nos incomoda e faz com que a gente saia da exposição. Porém, mesmo que você não esteja exposto àquela fonte radioativa imediatamente, ou fica debaixo de um guarda-sol, de uma cobertura, a influência da radiação UV vai transpassar isso aí e vai fazer com que você tenha processos de queimaduras, aumento aí de várias proliferações de melanina pelos melanócitos, entre outras coisas.
tá? Aí só para que vocês entendam, meu povo, os espectros de ondas em diferentes modalidades. Eu mostrei numa figura anterior, mas não estava essa descrição. Observe, pessoal, que da esquerda para a direita agora, raios gama, raios X, eles têm um comprimento de onda de 190 nanômetros. Eles nem chegam muitas vezes na nossa camada de ozônio. Quando chega, fica barrada aí, tá? Já as fontes de ondas UVC, elas são, e partes da UVB, são barradas pelo oxigênio contido nas primeiras faixas da camada de ozônio, olhando de fora para dentro. Parte da UVB transpassa, ela chega na crosta terrestre e vai, chega até na região de epiderme, que é a camada mais superficial. Ela fica ali toda a região da epiderme, muitas vezes não chegando à área da derme. Lógico, com algumas exceções, variando do grau de nutrição e de hidratação do tecido. Pessoas desnutridas e desnutridas e com pouca concentração de água dentro do organismo, pode ser que apresente influência. Não tem nada que comprove isso aí da UVC. Porém, as fontes de radiação UVA têm penetração na região da derme e alguns podendo penetrar até na área da hipoderme, tá bom? A UVA, ela vai causar alterações, falo novamente, ela pode causar uma fonte de radiação, pode causar alterações no DNA da nossa célula, tá bom? E fazer com que isso tenha má formação tecidual. Essa má formação durante o processo tecidual pode ser uma das causas que formam o câncer de pele, mas não é a única, tá? O sol é o principal fator, mas outras influências como poluição, má alimentação, influência de outras fontes radioativas também estão associadas aí, tá bom? Pessoal, uma outra faixa de onda que acomete é o infravermelho, tá? Que são as faixas de cores visíveis. Alguns estudos dizem que eles penetram até a camada da hipoderme, mas como não tem nada comprovado, e isso aí já foge do que a gente quer falar sobre as fontes radioativas, né, as transmissões radioativas, já entra mais em cromoterapia, é uma dica de estudo para quem quiser seguir essa linha, ok? Mas eu não vou abordar, até porque não faz parte do conteúdo de saúde. Pessoal, vários fatores influenciam a exposição da radiação UV. Calor, vento, umidade, poluência, tá na piscina, o cloro da piscina, tá na praia, o bronzeador que você passou. E isso pode ou não aumentar a influência direta dessa radiação, em especial da radiação UVB, tá? Essa transmissibilidade radioativa, ela pode estar aumentada ou até diminuída junto com as estações do ano e o clima, o momento do dia, né? O sol até as 10 horas da manhã é benéfico, depois disso é maléfico, né? Mito também, isso aí, tá? Então, pessoal, mas realmente nós temos uma maior influência, maior transmissão, porque essa onda, né, esse raio luminoso, ele demanda um tempo para chegar lá do Sol, que está não sei quantos anos-luz de distância da Terra, para chegar até aqui. Então, conforme o movimento de rotação e até mesmo de translação da Terra, nós teremos maior ou menor incidência, por causa da distância que nós estaremos. Tudo bem? Essas consequências também são influenciadas como o grau de pigmentação, né? E outros fatores. O grau de pigmentação, ou essa melanina, ele é um fotoprotetor natural da nossa pele. Quanto maior a concentração de melanina epitelial, menor a influência sofrida. Quanto menor o grau de pigmentação, maior a influência sofrida pela pele. Quer um exemplo clássico? Pessoas com fototipo tipo 5, que são os negros, eles não apresentam as influências diretas tão visivelmente. É muito difícil você observar aquela pessoa negra com um aspecto de envelhecimento da pele, aquele envelhecimento cutâneo. Já se pega uma pessoa bem branquinha, compara, né, pega dois indivíduos da mesma idade, que sofreram mais ou menos a mesma influência, que moraram aqui em São José do Rio Preto, compara um rosto com o outro.
né? Aquela senhorinha de 60 anos e o senhorinho de 60 anos. Espero o coronavírus passar para fazer essa comparação, tá? Mas se você comparar um ao lado do outro, você vai observar que aquele senhor, aquela senhora de 60 anos mais branquinha tem um aspecto mais envelhecido que os negros. Negros sempre com aquela pele bonita, viçosa, tá? Tem outras coisas ali que a gente precisa trabalhar na pele dos negros, né? Porque eles têm um pouquinho mais de ressecamento. Mas nada como uma boa hidratação, utilização de cremes específicos, que isso não se reverta, tá bom? Então, essas principais alterações causadas pelas fontes UVA e UVB, tá? Elas têm a penetração na região da derme e da hipoderme. Por que a gente não está falando de tecido ósseo, muscular e tecidos subcutâneos? Porque não tem uma influência direta, né? Os raios solares normalmente da UVA, como eu disse, com pequeníssimas exceções, penetram além da região da derme, tá bom? Na epiderme existe toda uma diminuição do ciclo celular, acúmulo de células mortas, alterações de pigmentação, depleção de células do sistema imune, ratificação de cones intrapapilares. Então existe literalmente uma destruição e grande concentração de morte celular. Por isso que quando você se queima muito na praia ou na piscina, dali uma semana, 5 dias, você começa a descamar a pele, você não fica descascando, pelo mesmo problema, pela mesma alteração, tá? Por causa dessas alterações sofridas no processo de morte celular. Na camada intermediária, região da derme, nós vamos ter uma diminuição da vascularização, fragmentação dos feixes de colágeno, obviamente, né? Um enrijecimento das fibras de elastina, que chama elastose, e toda uma alteração de conformação, diminuição, no caso, dessa altura, tá bom? Do tamanho da região da derme. Então, pessoal, observa que nós vamos ter uma influência maior na região da derme. Na área da epiderme, nós podemos ter presenças de manchas. Na área da epiderme, nós podemos ter essas alterações de descamação, ressecamento muito grande da pele, formações de úlceras, que são feridas. Já na camada intermediária, ela vai se tornar mais rígida, com diminuição do seu espaço, diminuição da vascularização, do aporte sanguíneo, nutricional e oxigenativo, tá? O que vai fazer com que isso tenha maior aspecto de envelhecimento. O tecido vai se tornar mais envelhecido, com aspectos ou influências sobre aspectos e influências na flacidez, coloração do tecido, tá bom? A pele vai se tornar imediatamente mais grossa, porém futuramente mais fina, com propensão de se rasgar, de formar ulcerações, formar feridas. Então aí, pessoal, um corte histológico para que vocês entendam. Mais superficial, nós temos a camada células da epiderme, tá bem? Células essas, que estão subdivididas aqui em uma camada, 2, 3, 4. Aqui, nós já temos o tecido da derme. Tá vendo esses pontinhos pretos? Mais aqui, mais presentes, são vasos sanguíneos, ok? E essa região da hipoderme. Então, existe toda uma alteração, tá vendo aqui espaço entre uma região e outra, né? Então, isso aqui, pessoal, vai ter uma modificação, uma alteração desse aspecto natural e que vai causar ou vai lhe apresentar o processo de fotoenvelhecimento. Pessoal, hoje, realmente, nós vamos falar um pouco mais dos efeitos cosméticos. Então, vocês vão observar um pouco mais os efeitos, não sei como falar isso, mais voltados para as alterações de envelhecimento do que propriamente para o tecido epitelial. Mas eu queria que vocês entendessem que pessoas que ficam expostas muito ao sol apresentam alterações da pele.
Então, mesmo que você não vá trabalhar com estética e cosmética, não vou trabalhar com pacientes queimados, não quero saber de pele, o seu paciente tem pele. O seu paciente é aquele que você vai precisar tocar na pele dele para fazer uma manipulação, tocar na pele dele para fazer uma massoterapia, para fazer uma tração, para colocá-lo de pé, para fazer uma manobra de higiene brônquica, para o que quer que seja. Então você vai reconhecer na pele alterações como hidratação, alterações como processos de envelhecimento, lesões ulcerativas, a gente falou bastante disso. Portanto, meu povo, se existem essas alterações, consequentemente a gente precisa observar e estar por dentro. Então, esse senhorzinho, essa senhorinha vai chegar no seu consultório, vai te reclamar de muita coceira, você vai observar que qualquer manipulação existe extravasamento de sangue, ruptura de pequenos vasos sanguíneos. Esse é um senhor que a gente vai ter que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque realmente vai apresentar os efeitos aí sobre o tecido epitelial. E aí, pessoal, o fotoenvelhecimento, ele apresenta 4 graus. Grau 1, desde o momento que a gente nasce e fica exposto ao sol. 2, estágio inicial e avançado. 3 e 4. Observem que todos apresentam um subestágio inicial e um subestágio avançado, tá bom? Para cada fonte de envelhecimento. O grau 1, olha só que rostinho mais bonitinho. Menininha novinha, tem uma ruga, coisa linda, maravilhosa. Porém, já apresenta alterações epidérmicas. Presenças de sardas, presença acneicas, né? Quem nunca foi na praia ou na piscina e volta com um monte de cravo e espinha na pele? Olha aí a sarda toda ao redor, né? Nas áreas de maior absorção de fonte radioativa solar. Nariz, toda a região aí da maçã do rosto, tudo bem? Esses são os primeiros estágios, inicial e intermediário. Olha aqui as acnes. Já no grau 2, nós iniciamos com alterações mais superficiais de conformação de relevo. Ó, parece que está querendo formar uma ruguinha aqui, mas aqui, levemente, né? Já em grau mais avançado, presença de sulcos e de linhas de expressão, tudo bem? Já é um grau de fotoenvelhecimento um pouco maior. Então, observa a diferença de idade do grau 1, uma menina aí não está nem na adolescência direito, e já por volta dos 40, 50 anos de idade, tá? Algumas pode apresentar algumas formações de alterações de coloração, tá? Na pele. Já no grau 3, nós temos presenças de linhas de expressões ao repouso. Então, observa aqui, ó, flacidez da bochecha, linhas de expressões que ficam, mesmo durante o repouso, a pessoa não precisa estar sorrindo e nem emburrada, tá? Essas linhas de expressões, elas já estão fixas, tá? Início de formação de linhas paralelas, normalmente pré-auricular, nessa região lateral, né? Já em estágio avançado, presença marcante das linhas paralelas da região da pele. No fotoenvelhecimento grau 4, nós temos sulco nasolabial acentuado e uma flacidez mais discreta, ó, nasolabial. Esse sulco aqui mais acentuado, tá? Mesmo ao repouso. A pessoa pode estar parada, sem estar falando, mastigando, deglutindo, ou em respiração mais profunda, uma respiração mais leve, e aí você observa essa flacidez, principalmente da região da bochecha, muitas pessoas com formação de bolsa palpebral, olha aqui toda a região frontal, não é? Em estado avançado, essa flacidez aumenta com leve decaimento, região aqui palpebral, ó, já está com leve decaimento sobre o globo ocular. E estágios mais avançados vão apresentar flacidez maior, tá? Enquanto maior a flacidez, maior a presença de formações de rugas e de linhas de expressão. Esse mecanismo de proteção do organismo que nós temos contra os efeitos nocivos de queimaduras do sol, como câncer de pele, ele foi esclarecido por Laurel Hill, na Universidade de Texas, no Houston.
Essa alteração foi observada de acordo com a penetração de ondas, de espectro de onda eletromagnética sobre o tecido epitelial e como é que isso poderia influenciar nas alterações do DNA. Como é que isso influenciaria na formação celular durante um processo de troca de tecido, durante o processo de reposição tecidual, tá bom? Observou-se que essa exposição à radiação solar, ela induz a vários danos no cromossomo, falei no DNA, e várias mutações genéticas. Normalmente eles podem provocar câncer de pele ou outras alterações. Ah, eu fiquei exposta ao sol e eu vou ter câncer de pele? Não necessariamente. Mas você pode sofrer outras alterações de tecido epitelial, como queimaduras, ok? Como formações de ulcerações, como alterações de envelhecimento precoce, como eu dei os exemplos lá atrás. Essa formação de queimadura é um mecanismo de defesa contra a mutação genética. Observa que a pele, ela além, né, da influência da UVB causar a queimadura, essas células que foram lesionadas durante o processo de queimadura, de queimação, elas sofrerão um processo de apoptose celular, vão se desprender e serão excretadas. Leva a uma eliminação, não pode ser aumentada, né, dessas células pelo processo de se descascar, chamado de apoptose ou suicídio celular. Normalmente as pessoas procuram esse tipo ocorre esse tipo de influência quando a gente procura esse tal desse bronzeamento, aumentar a pigmentação da pele. Pessoal, aumentar a pigmentação da pele está diretamente vinculado com a formação de melanina pelos melanócitos, tudo bem? Mas como é que isso acontece? Então, observa que a pele, ela tem formação de várias fibras, como a gente já falou lá em anatomia, fisiologia da pele. Porém, nós temos os queratinócitos, células existentes nas camadas mais superficiais, né? Nas subcamadas mais superficiais da epiderme, que servem de proteção para a camada mais interna, os melanócitos, que estão contidos na região da derme. Então, pessoal, quando nós fazemos o processo de bronzeamento, a influência da radiação, ela transpassa os queratinócitos, atingindo os melanócitos, que esses recebem a informação da necessidade de produzir melanina. Quando há necessidade de produzir melanina, ele sabe que a região da derme está sofrendo influência radioativa e que se houver a formação dessa tonalidade aumentada, a melanina estiver maior naquela região, consequentemente nós não teremos os efeitos deletérios da radiação sobre a melanina, sobre o tecido da derme, ok? Então, a produção de melanina nada mais é do que uma fonte de prevenção para as influências sofridas ali no tecido epitelial. A radiação UV, ela pode provocar alterações desses queratinócitos e melanócitos. Existem as mudanças funcionais das células de Langermann, que, como a gente falou, são células de defesa, principalmente os linfócitos, que estão contidos juntos com essas células de Langermann, células de defesa da pele, e podem provocar alterações como presenças acneicas. Muita gente aqui já foi na praia e voltou cheio de espinhazinha pequenininha, né? Então, quando você vai na piscina, assim que acabar essa quarentena, que eu desejo que vocês vão no clube, tomar um sol com bastante protetor solar, viu, meu povo? Obrigada. Mas que vocês vão lá tomar um solzinho de boa, dar uma relaxada com os amigos, e aí vocês vão entender que muitos de vocês vão ficar bronzeados e vão saber o porquê agora, tá? Mas, porém, vocês não podem apresentar essas presenças acneicas. Ai, tomei sol, o outro tá formando um monte de espinhazinha pequenininha. Por quê? Porque houve alteração das células de Langermann e influências diretas de bactérias residentes ou outros fungos que começam a ter essa formação aí
acne, com essas pequenas ulceraçõezinhas aí, bem? Essa região da epiderme exposta com frequência ao sol, ela fica mais grossa, podendo ter até o dobro da sua espessura, tá bom? Normalmente quando a gente toma, uma pessoa que toma muito sol, não na idade mais avançada, mas no momento ou nos dias em que está tomando sol, a pele fica mais grossa, né? Você passa na mão, tá aquela pele mais grossa, né? Podendo ter espessura até dobrada, com o tecido levemente desorganizado. Quando a gente fica muito exposto ao sol, a pele fica muito escamada, né? Mais ressecada. Pode aparecer até manchas claras com o passar do tempo, algumas formações escuras, tudo bem? Algumas manchas que ficam, presenças mais escuras. Quem tiver em casa com a mames ou papis, pega no dorso da mão deles, olha o dorso da mão da sua mãe, do seu pai, principalmente se forem acima dos 50 anos, não fala nada, pega na mão e faz um carinho assim, ó. Antes você lava a sua mão, passa um pouquinho de álcool 70, tá? Orienta também, na hora que você olhar na mão, mexer na mão do seu pai e da sua mãe, orienta essa pessoa a lavar a mão também. Vamos mudar aí alguns comportamentos, principalmente em decorrência do coronavírus, Covid-19, tá bom? Mas observe que principalmente região de colo, próximo do rosto, mas o dorso da mão apresenta grandes concentrações de manchas, presenças de manchas mais, pequenas manchinhas escurecidas ou até esbranquiçadas, e que podem causar aumento de ressecamento e até presença de aspecto de envelhecimento dessa região. Pode dar uma olhadinha, pessoal. Vocês também às vezes podem ter algumas manchinhas, mas as pessoas mais velhas, e principalmente o dorso da mão, é uma região que apresenta grandes concentrações dessas manchas, desse aspecto aí de envelhecimento. Esse melanócito, que é uma célula que faz a fotoproteção por liberar melanina sobre a área da derme, ela atua como fotoprotetor natural. Então é como se ela fosse uma camada de sandal ou de outro, né, fotoprotetor que a gente utiliza, que fica dentro da sua pele. Na influência direta da radiação UVB, ela libera essa melanina sobre toda a região da derme, aumentando a tonalidade da pele e fazendo com que não haja tanta penetração. É como se fosse um envelope, tá? Imagina que você, quando veste uma blusa, quando veste qualquer tipo de tecido, faz com que não tenha uma penetração tão grande desses fatores de fotoproteção. Se não há uma penetração tão grande, consequentemente não vai haver lesão do tecido intracelular, né? O tecido intranúcleo celular, tá bom? Nessa epiderme que fica danificada pelo sol, o número de células vai haver um aumento, né? Por isso que ela vai ficar levemente mais grossa, tá bom? Só que ela se descama com o passar dos dias. Algumas pessoas, como eu falei, mas se eu tomar sol hoje, amanhã e depois, eu não vou ficar com a pele manchada? Você vai ficar com a pele manchada e não bronzeada. Essa marquinha linda de biquíni que você visualiza, ela não vai ficar constantemente, tudo bem? A gente tem que tomar um certo cuidado, que pessoas ficam se expondo constantemente ao sol, a fontes de bronzeamento artificial, jet bronze, aquele lá da laje lá, passava um produto, como é que tava na moda até esses tempos atrás, colocava um biquíni de fita isolante, aí passava um produto no corpo inteiro e ficava exposta na laje, né? O pessoal tava brincando, mentira, na laje não, ficava exposta ao sol e havia uma maior penetração das fontes UVB e aumentava o bronzeamento da pele. Meu povo, isso é extremamente prejudicial. Você até vai ficar bonitinha, né, com aquele bronzeamento bacana, legal, só que a sua pele vai ter aí, né, umas influências de envelhecimento precoce. Vai ficar flácida,
vai ficar com presença de maior aspecto de fibroedema geloide, que é a celulite, entre outras coisas. Essas melaninas, elas migram para níveis mais altos da epiderme, né? Ou seja, saem da derme e vão subindo até a área da epiderme, aumentando a produção de melanina, que ela absorve, né, essa fonte radioativa UV e não tentando, né, bloquear os raios UV para que não alcancem o DNA das células e que assim não haja alterações de formação celular, que não haja presença de deficiências formacionais, influência sobre cromossomos celulares. Então, pessoal, quanto maior o grau de influência da melanina, maior é a presença ou a influência que esses raios UV tiveram para causar o fotoenvelhecimento ou as lesões internas. Então, quanto mais bronzeada a pessoa, maior a descarga radioativa que teve dentro do corpo. E a gente sabe que radiação ela tem efeito cumulativo. Ah, professor, eu tomei só uma vez só na vida, eu vou ter câncer? Eu vou ter o fotoenvelhecimento? Não, mas você não vai tomar sol uma vez por dia, levando em consideração que o sol nasce entre 6h30, né, da manhã e vai se pôr entre 6h30 e 7 horas da noite. Então você vai sofrer a influência da radiação a sua vida inteira por pelo menos 12 horas do seu dia. Não é? Então, meu povo, pensa bem antes de ficar exposto e jogado ali no sol. O eritema, a vermelhidão ou a queimadura solar, ela é causada por vasodilatação dos principais vasos sanguíneos da região da pele. Esse eritema, chamado de imediato, né, aquele vermelhidão que fica depois que você fica exposto ao sol, você vai na praia, tá lindo, maravilhoso, bonito, gostoso, fica todo queimadinha, não é? Só que aí depois você vai dormir, linda, feliz, no outro dia você acorda e você não tá conseguindo nem, né, passar uma água gelada que já dói. Esse eritema, ele ocorre nas primeiras 6 a 12 horas. Ele pode ser bloqueado, você pode passar anti-inflamatório, pode passar um monte de medicação específico para diminuir essa sensibilidade dolorosa, porém as influências no processo de queimadura de primeiro grau ficam instalados, tá bem? Então, você pode utilizar compressa fria, pode utilizar Caladril ou outras medicações, porém já houve processo de queimadura. Ele fica instalado lá, né, horas antes, quando você estava exposto à radiação. Pessoal, só para lembrá-los, radiação queima, ok? Lembra que nós falamos? Esses agentes, eles não podem inibir esse eritema tardio, que acontece por volta de 24 horas depois da exposição ao sol, principalmente por mecanismos distintos, que é a radiação ocasionada dentro do tecido celular. Essa queimação gera apoptose celular, como a gente falou em um slide anterior, gera morte celular e, com isso, presença de processo inflamatório associado ali. O bronzeado nada mais é do que o aumento da melanina, que obviamente fica induzido pela exposição à radiação UV, exposição ao sol. Esse aumento da pigmentação da pele, ela pode ser imediata, o que é chamado de fotooxidação. Leiam bem, fotooxidação. Tudo que fala em oxidação, com raríssimas exceções, está vinculado ao envelhecimento precoce da pele, tá bom? Então, essa fotooxidação do pigmento de melanina já existente, ela pode ser tardia, causada pelo aumento da multiplicação dos melanócitos e pelo aumento da produção de melanina por essas células. Professor, eu tenho aqui um fototipo tipo 1, 2, se eu ficar exposto ao sol, eu vou ficar bronzeado? Não, você vai ficar queimado. Mas se eu me expor um pouquinho todo dia, vai aumentar a presença de melanina? Olha, vai. Dá uma levantadinha aí na manga da camiseta. O teu antebraço tem uma tonalidade maior ou menor do que a região do seu bíceps? Né? Encosta aí na barriguinha. Observa o que é mais escuro, o seu antebraço ou a barriga?
A não ser que você fique andando com cropped todo dia, a barriguinha exposta, né? Você vai observar que a região do seu antebraço, ela tem uma tonalidade de coloração maior do que outras regiões da pele que não ficam expostas ao sol ou aos efeitos da radiação solar. Essa pigmentação, obviamente, tem um fator de proteção da pele frente aos danos causados no DNA. Quanto maior a fotoproteção, menor a influência que o DNA vai sofrer, ou seja, menor a influência intracelular. Essa destruição não vai chegar às camadas mais intermediárias, pode ficar isolada sobre as camadas mais superficiais da pele, fazendo com que não exista aí uma lesão tão grande. Bom, o fato de você estar ou não bronzeado é um estado de alerta do corpo, como eu falei. Quanto maior o grau de bronzeamento da pessoa, quanto maior o grau de bronzeamento por exposição a raios UV, maior a indicação de que o corpo estava sofrendo influências de fontes radioativas UVA e UVB, ok? Ah, professor, existem outras formas de bronzear? Sim, existem cremes, existem loções, que nada mais são do que tipo uma maquiagem que as pessoas passam, né? Então tem lá o creme Summer Tone, sei lá, cada Dove, essas coisas, cada um tem um nome diferente, né? Que você passe aquilo é tipo uma tintura que vai ficar aderido na sua pele, né? Como se você passasse uma canetinha e vai fazer com que tenha um bronzeado, mas por tonalidade aí provocada por um creminho, um tônico, uma loção. Não é a mesma fonte, até colore a pele, mas por outras coisas. Não vai ter uma influência direta no DNA celular, então não vai haver destruição. O máximo que vai acontecer é dar uma manchadinha, você passar mais num canto do que no outro, tá? Apesar desse bronzeado ser bonito e ser um estado, é um estado de alerta, a gente tem que ficar preocupada com os danos intracelulares. Exposição excessiva pode provocar câncer e outras alterações, tá? Pessoal, até não muito tempo atrás, as câmeras de bronzeamento artificial elas foram proibidas. Até hoje, vários locais ainda oferecem esse tipo de tratamento, tá? Com bronzeamento artificial, câmeras de bronzeamento artificial, estimulação da produção de melanina com a utilização de agentes químicos, tá? Muito cuidado, porque câmera de bronzeamento artificial, ela pode causar câncer de pele e de 2 a 3 vezes maior influência para provocar esse câncer de pele do que a exposição prolongada ao sol, tá? Já outras fontes, como a utilização de produtos químicos, passa a loção lá com bombinha, com não sei o que, e fica exposto ao sol, ou a fontes de calor, podem gerar queimaduras, né, imediatas ou até presença de manchas e presenças de bolhas na pele. Cuidado! Aí eu brinquei há uns slides atrás em que eu falei daquela exposição que o pessoal tem, passa um produto químico, faz aquele biquíni ou a sunga lá como chama? De fita isolante e fica exposto, né? A pessoa passa esse produto químico e vai para a câmara de bronzeamento artificial. Gente, além da queimadura dos tecidos superiores, existe uma influência direta dos tecidos da derme. Quer dizer, você vai ter queimadura, bolha e câncer. Olha, tá ótimo, né? Maravilhoso. Eu prefiro o corona, porque vai mais rápido. Brincadeira, pessoal. Não prefiram nada. Cuidem-se. Esses riscos associados do bronzeamento artificial estão vinculados à presença de lâmpada UV. Os principais riscos são queimaduras, envelhecimento precoce, o câncer de pele, dano da retina, isso aí já é formação de globo ocular. Existe formação de cataratas,
alterações de sistema imunológico, com maior facilidade para a presença de processos bacterianos ou até formações de micoses na pele, nas unhas e alterações vasculares, tá? Principalmente formação de vasinhos mais superficiais. Pessoal, esses riscos, eles são observados a médio e longo prazo e não a curto prazo. Então, você faz a exposição nessas câmaras de bronzeamento artificial, essas fontes de bronzeamento artificial, e você vai ter os efeitos imediatos como o aumento da produção de melanina. A pessoa fica mais queimadinha, bonitinha e atinge o objetivo. Porém, a médio e a longo prazo, você pode ter todas essas influências, sendo que os principais são de formação de globo ocular, supressão do sistema imunológico e a presença de câncer de pele, tá bom? Isso aqui, ó, células de Langermann praticamente destruídas. Essa é uma das câmaras de bronzeamento artificial. Observe, pessoal, que a pessoa fica quase que em contato direto com a lâmpada. Qual é a distância que o Sol tem, né? 440, não sei quantos mil anos-luz aí que nós temos. 1000 anos-luz não, tá? Algumas centenas de anos-luz que nós temos do Sol até a superfície terrestre. E mesmo assim ele já queima pra burro. Olha a distância que você tá aí da lâmpada UV. Não é só, tudo bem que a influência e a transmissão do Sol é muito maior, tá bom? Mas a influência direta sobre esse tipo de bronzeamento artificial, ele é maior. Além da proximidade da lâmpada, você não tem a influência infravermelha, ou seja, você não sente queimar. O que faz você sair debaixo do sol quente? A sensação de calor excessivo e a sensação de que a pele está sendo queimada, por isso que você sai. Já nas câmaras de bronzeamento artificial, você pode ficar exposto por 1, 2, 3 horas, porque a fonte radioativa UV, ela não aquece, são lâmpadas brancas e que não causam o aquecimento da pele. Então você pode estar deitadinho ali, um ventiladorzinho, um ar-condicionado, passar 1, 2, 3 horas, e como eu disse, brinquei há um tempo atrás, ninguém consegue ficar exposto a 1, 2, até 3 horas à radiação solar. Ninguém vai ficar meio-dia no sol de São José do Rio Preto ali embaixo, concorda? Essa exposição de raios UVB, ele é muito prejudicial. Ele é capaz de provocar vários tipos de câncer, que é uma das nossas maiores preocupações hoje em dia. Por quê, pessoal? A supressão do sistema imunológico a gente consegue até reverter, não é? Porque conforme o aparecimento de pequenas acnes, a pessoa começa, quem está procurando aí tratamentos estéticos e cosméticos, começa a utilizar protetor solar quando vai fazer exposição ao sol. Porém, outros tipos de alterações patológicas, como câncer de pele, que se apresentam a médio e a longo prazo, a gente não consegue ter essa influência, a gente não consegue observar isso imediatamente. Essas câmeras de bronzeamento, elas são constituídas de estruturas de acrílico e lâmpadas ultravioletas. A passagem da influência da luz gerada por essas lâmpadas e o uso de protetor ocular, que é obrigatório, fazem com que a exposição ela seja prolongada, porque não tem nem, você põe um óculos específico ali sobre a região ocular e aí você não vai ter nem influência direta da região da córnea. O risco existe porque, se são fontes radioativas, elas podem penetrar a calota craniana, passar por esses óculos e sofrer influência direta sobre a região de globo ocular. Esses fabricantes de câmeras de bronzeamento, eles relatam que existe apenas a formação da UVA, porém não existe nenhuma regulamentação rígida. E a gente sabe que o que queima, que o que causa proliferação de melanina pelos melanócitos são as fontes UVB, tá? E aí, sem uma fiscalização adequada e com o uso
indiscriminado, pode haver uma alteração e uma grande proliferação de casos de câncer ou outras coisas. Por isso que também que foi proibido, não é? Essas clínicas de bronzeamento artificial, elas estão proibidas. Olha aqui, pessoal, isso aqui, ó, uma pessoa que apresenta um processo de câncer de pele e que não sentiu os efeitos, até que começou a apresentar, ó, essa descamação e ulceração da pele, tá bom? Não sei se é especificamente pelas câmeras UV, mas quando você está exposto aos locais aonde chega, todos os locais que nem mesmo o sol, as influências de radiação do sol chegariam. Essas câmaras de bronzeamento produzem raios UVA, que além do escurecimento da pele, UVA e UVB, que além do escurecimento da pele, causam envelhecimento precoce, né? Então aspecto de flacidez, rugas, linhas de expressão e o câncer de pele instalado ali, tá bom? Essas evidências de UVA e de UVB foram comprovadas pela Harvard School of Public Health nos Estados Unidos, tá bom? E elas mostraram que essas câmaras de bronzeamento causam danos do DNA celular de forma irreversível. Ah, professora, mas quem faz a exposição não vai conseguir mudar? Eu fiz um pacote de 10, 15, 20 sessões. Não faça mais. O que passou, passou. A influência sofrida não tem como retornar, não tem como reverter. Porém, você pode não expor mais a sua pele a esse tipo de bronzeamento. Já a Academia Americana de Dermatologia, ela estuda uma maneira de proibir esse uso ou formas de mudar essa exposição radioativa com UVA, UVB, tá bom? Nos Estados Unidos. E parte dessas listas, né, de agentes arcinogênicos está contida nessa, vocês conseguem encontrar na Health Science and Technology Academy, que eles discriminam cada tipo de faixa radioativa e a influência que eles têm sobre a pele. Mas a principal é a alteração de formação celular, que pode ou não provocar câncer, e principalmente o envelhecimento precoce da pele, tá bom? A associação com óleos bronzeador, pílula bronzeadora que existem no mercado não aumenta a alteração de pigmentação da pele. Ah, eu comprei um remédio até um tempo atrás, né, o pessoal tomava beta-caroteno, né, que é uma das coisas que contém na cenoura, para manter por mais tempo o bronzeamento da pele. É tudo fraude, isso tudo é mito, tá bom? Excessos de medicamento, utilização de medicação sobre a pele, né? Eu passo um óleo bronzeador à base de folha de uva. Você pode, por processos químicos, causar queimadura da sua pele, chegando a queimadura de média complexidade, né? Grau 2, presenças bolhosas, queimaduras químicas, propriamente dito, bem?